Olá, pessoal. Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma quarta-feira, mais uma Evangelho Terapia, aqui diretamente da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, em Nova Russas, no Ceará. Sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão em casa através do Meet, e aqui quem está também presencial na sede da FREBEM. Como sempre nós fazemos, nesse primeiro momento, é um convite para que nós possamos elevar nossas vibrações, sai um pouco dessa vibração, muitas vezes, que nós nos encontramos através da prece, levando o nosso pensamento, nos conectando com Deus, pensando em Jesus, que nesse momento possamos estar cada vez mais elevados vibratoriamente, pedindo auxílio da espiritualidade, que nos auxilie, que abra as gavetinhas do conhecimento, que facilite o nosso entendimento, a nossa compreensão, e que possamos colocar em prática no nosso dia a dia, nas nossas vidas, facilitando os nossos relacionamentos com as pessoas e conosco mesmo. Que Jesus, então, continue abençoando as nossas vidas agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos, vocês que chegaram agora também. E hoje nós vamos dar continuidade, né, ao nosso, vamos dizer assim, nosso estudo, né? Eu costumo dizer que é um estudo muito mais do que uma palestra do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente vem fazendo esse estudo já desde o início, desde a primeira leitura, em ordem, né? Ali vamos dizer assim, cronológica, ali na ordem do livro. Algumas vezes nós abrimos algumas exceções para temas extraordinários, mas só para a gente situar, nós estamos no capítulo de número 12, onde fala: Amai os vossos inimigos. E nós já tivemos a palestra que falou sobre pagar o mal com o bem, também falamos sobre os inimigos desencarnados, que acabou desencadeando naquela última palestra que nós fizemos sobre a questão da desobsessão, obsessão e desobsessão, e hoje nós voltamos para o Evangelho para falar sobre se alguém nos bate na face direita, apresentar-lhe também a outra. Bem, então, não está na íntegra, vamos dizer assim, o texto todo, tem alguns pequenos cortes, mas a gente procura trazer para poder nortear as nossas reflexões, o texto que se encontra no Evangelho. Eu costumo dizer que também ajuda até tem ajudado até as pessoas a se situarem mais, a fazer uma compreensão de texto melhor quando a gente faz dessa forma, porque a gente percebe que há muita dificuldade, muitas vezes, nas pessoas em fazer uma leitura e tirar aquele conteúdo. O que é que essa leitura está querendo me dizer? Às vezes, quando a gente lê um livro, você termina o livro, você pergunta: o que é que você entendeu do livro ou da leitura? Aí você não lembra quase nada, porque não teve aquele momento ali para refletir. Teve muito mais pressa de concluir a leitura do livro. Então, falando em leitura, vamos começar por essa que se encontra, foi retirado do texto do Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 38 a 42. E ele nos diz o seguinte: tendes aprendido que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu vos digo para não resistirdes ao mal que se vos queiram fazer, mas se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a esquerda. E se alguém quer demandar convosco para tomar vossa túnica, abandonai-lhe também a vossa capa. E se alguém quer vos constranger a fazer 1000 passos com ele, fazei ainda 2000. Dai àquele que vos pede, e não repilais aquele que quer vos tomar emprestado. Já diz de onde foi tirada a leitura? Então, a gente já começa nesse texto com Jesus resgatando o que foi dito. E o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Essa era exatamente a chamada lei de Talião, né? Que era uma tentativa ali de Moisés de ajustar a justiça dos homens, né? Que ele limitava ali a vingança exatamente ao tamanho do dano que foi sofrido. Então, era o máximo que aquele povo, naquela época, naquele estágio evolutivo da... Bem, retomamos aqui a gravação, depois desse momento dessa falha técnica, né, que nós tivemos aqui, uma queda que acabou reiniciando o computador. Então, a gente estava falando exatamente sobre a questão da lei de
de Talião sobre o processo evolutivo da qual aquelas pessoas se encontravam naquele tempo, né? Porque havia uma, vamos dizer assim, até um estado meio selvagem daquele povo. E a gente vai ver na próxima imagem, mas eu gostaria de destacar nesse momento a, a forma, se nós formos observar, quando traz esse tema de você levar um tapa, né, no rosto, como é dito aqui. Se nós levarmos da forma literal, historicamente, se você olha como a gente vai observar o texto, um tapa do lado direito do rosto, normalmente para quem é destro, ele vai dar com o lado de fora da mão, para poder pegar do lado direito do rosto da pessoa, né? Assim, porque se você der um tapa nessa direção, vai pegar do lado esquerdo. Isso já mostrava naquela época uma certa simbolizava humilhação para a pessoa que recebia, ao mesmo tempo que também uma soberba da pessoa que estava desferindo aquele golpe contra a outra pessoa, né? Só que, tirando dessa maneira literal do texto, a gente observa que Jesus ele se refere aqui a outro tipo de face, a face do nosso orgulho. Era sobre isso, na verdade, que ele estava falando. Então, a gente pode trazer aqui para ilustrar algumas situações com relação a isso. Situações do cotidiano, por exemplo, quando alguém ignora a sua presença, dando pouca importância em algum encontro, né, de uma reunião social, você fala com todo mundo, você despreza aquela pessoa que é ali, como se você se sentisse rebaixado, como se fosse um tapa na sua cara. Muitas vezes as pessoas usam de sarcasmo também, de repente usando palavras irônicas para humilhar outra pessoa. Você, diante de outras pessoas, que vai atingir diretamente essa parte do orgulho, do amor próprio da pessoa, você imagina isso acontecendo, né? É chato. Quando alguém aponta um erro seu, com a superioridade na frente de todo mundo, né, apontando seus erros, humilhando as pessoas, até dizem nas empresas que um líder não faz isso, né? Ele mostra como se faz, ele geralmente chama a atenção das pessoas em particular, para que não aconteça coisas semelhantes a essa. E quando alguém lhe calunia, quando alguém lhe fala mal, então, isso são maneiras que a gente vai vendo hoje, algumas das, né, que pode servir para a gente como um tapa na cara, né, de alguma forma. Diante dessas e outras situações, né, que a gente trouxe aqui, que a gente pode imaginar outras, então, por que que isso acontece? Por que que a gente sente como se estivesse dando esse tapa na gente? E a gente poderia dizer que é porque nós somos muito reféns ainda de uma certa honra que depende de aplauso de outras pessoas. É porque talvez ainda nós nos entregamos, na verdade, nós entregamos a chave da nossa própria paz na mão de outras pessoas que ainda nem se amam. Como é que elas vão amar a gente também? Não tem essa percepção. Ainda a gente pode permitir também que esse veneno que outras pessoas jogam, né, para a gente, que ele vai definir o nosso valor e vai permitir que a gente, às vezes, se permite se contaminar por esse veneno que outras pessoas jogam. Então, são situações e situações que a gente se pega, né, percebendo esse tato e, ao mesmo tempo, por que que a gente entende dessa forma? A gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso, mas quando ele fala aqui sobre essa túnica e a capa também, aqui a gente já pode trazer para uma perspectiva, para um olhar, para que a gente tenha mais um desprendimento material, vamos dizer assim, né? Que ele fala, se alguém quer tomar a sua túnica, dê também a capa. Então, aqui é como se fosse um antídoto contra a própria ganância, o apego, que isso, se a gente for observar, gera conflitos intermináveis, por causa de disputas nas empresas, heranças, várias situações que há esse atrito entre as pessoas e que você quer se sobressair sempre. Então, é importante que a gente raciocine que, às vezes, ou muitas vezes, ou quase sempre, dependendo do ponto de vista, talvez seja preferível que a gente suporte ali uma perda material do que cometer uma injustiça com alguém ou se prender em um ciclo de vingança. Isso a gente fala com uma certa propriedade devido
aos trabalhos que a gente realiza aqui na casa, isso aí é a forma constante. Acontece quase sempre, geralmente com pessoas próximas a gente, é claro, porque tem essa disputa, porque a pessoa conviveu, é familiar, ou tem algum tipo de relacionamento, seja no trabalho. Então, eu diria, tem até uma frase que o Chico Xavier disse uma vez, que ela é semelhante a essa que eu vou trazer, que vale mais você ser arruinado ou enganado na matéria do que ser o enganador. E você acaba manchando a sua própria consciência. Você, quando vê uma cena, por exemplo, uma pessoa cometendo um assalto, você queria estar de qual lado? Eu não queria estar de nenhum dos dois. Mas quando a gente traz para essa perspectiva, desse olhar, né? Você quer ser o assaltado ou você quer estar assaltando as pessoas? Se comprometendo com a justiça dos homens e de Deus ao mesmo tempo. Então a gente, né, até impacta de certa forma, quando a gente traz essa visão. Então não é bom. Chico dizia, né? Eu prefiro ser muito mais humilhado do que ser a pessoa que levou a humilhação para as outras pessoas. Foi bem com essas palavras, mas é bem semelhante. Então, é sobre isso. E aí a gente volta lá para o início, eu trouxe algumas ilustrações aqui para a gente poder desenhar, vamos dizer assim, quando ele diz que tem de aprendido o que foi dito. Mais uma vez, aquela história do olho por olho, dente por dente. E aqui eu trouxe separado em três, eu diria até assim, três fases do processo evolutivo da humanidade, nesse sentido. Porque antes mesmo da lei de Italião, que Moisés trouxe, ela já tinha sido trazida lá no Código de Hammurabi, né, em torno de 1770, 1800, até 1775, por aí antes de Cristo, né, que foi lá o primeiro código escrito, né, que organizaram leis que a gente sabe que foram trazidas na história, na época da Mesopotâmia e tal, né, pelo governador da época lá, que era o Hammurabi. 280 não lembro bem, 282 leis que tinham, e uma das bases era exatamente essa, a lei do olho por olho, dente por dente. Só acender aqui para a gente poder destacar. Então, por que que ela foi trazida? Né? Porque naquela época, nessa primeira perspectiva, antes de chegar essa lei, era uma coisa muito mais selvagem ainda. O homem era dominado ainda pelos seus instintos, da forma mais primitiva. E se você cometesse alguma coisa contra alguma pessoa, aquela outra pessoa vinha, ou os clãs da época, e dizimavam a família completa. Não era somente se vingar da mesma pessoa que fez aquilo. Era uma coisa completamente descontrolada. Então, quando traz essa ideia, né, do olho por olho, dente por dente, para a gente hoje parece um pouco absurdo. Você fez, vai pagar na mesma moeda. Tem muitas pessoas que ainda pensam desse jeito, né? Porque não, de repente até a gente mesmo pensa assim. Você fez, vai ter que pagar. Mas com que lei? Mas naquela época foi restrito a você, né, uma justiça chamada proporcional. É um limite. Se você fez, você vai pagar na mesma moeda. Então, tem essas duas fases, e aí depois vem o que nós estamos estudando hoje, que você fala, como eu trouxe no início da fala, né? Que era para aquele povo daquela época. Você imagina chegar naquela época com uma mensagem como essa: olha, se alguém bater na sua face, dê a outra face. Os caras já termina logo esse cara logo na tua frente ali. Que conversa é essa, rapaz, né? Então, não era cabível naquele tempo. E aí, Jesus agora vem nessa nova fase trazendo a lei de amor. E olha a distância de tempo, né? A gente está falando de 1770 a.C. A mensagem do Cristo já faz mais de 2000 anos. E será que hoje, em qual dessas fases nós estamos vivendo? Qual dessas a gente se encontra? A gente para refletir quando a gente assiste alguma coisa que acontece, algum crime bárbaro na sociedade que nós assistimos no jornal. Qual é o nosso posicionamento? De que maneira que a gente pensa? Esse cara merece morrer, esse cara merece sofrer muito, esse cara... A gente escuta coisa de todos os tipos, sendo que não somos nós os juízes. Nesse caso, existe uma lei maior, existe a lei dos homens, é claro, que nem sempre
essa justiça dos homens, ela acaba sendo realmente justa, mas existe uma lei de Deus que sim, essa é justa. Mas, Cláudio, eu não consigo enxergar ainda a justiça de Deus em tantas coisas que a gente vê na humanidade hoje. E aí é preciso a gente voltar para um outro tema que já foi trazido antes. Como eu sempre costumo dizer, existe uma ordem dentro do Evangelho. Quando a gente chega para falar sobre isso, nós já estudamos falando sobre a reencarnação. Estamos estudando, inclusive, no sábado, falando sobre esse tema, que é bastante interessante, aprofundando essa ideia, para que faça sentido. Eu já perguntei a vários amigos de vários segmentos religiosos sobre a justiça divina. E a gente usa, às vezes, como referência até somente crianças, quando nascem umas perfeitas, lindas, maravilhosas, e outras com problemas de saúde seríssimos. Foi que eles fizeram para merecer isso? De onde é que vem a justiça divina se todo mundo tem que nascer, de repente, para o céu e para o inferno? Não há uma justificativa plausível ou que convença, de certa forma, a razão. E aí muita gente fica meio, né, um pouco perdida nessa coisa, se acha distanciado das questões da religiosidade, da espiritualidade, eu digo até assim de maneira geral, porque muitas vezes a própria religião ela nos separa ao invés de nos unir. Então, hoje nós temos o entendimento de que quando, né, Jesus traz para a gente essa mensagem, as coisas que acontecem com a gente têm um motivo, têm uma causa. E no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre isso, sobre a justiça das aflições, sobre as causas anteriores, as causas atuais das aflições. Então, quando a gente tem esse entendimento, alarga-se essas fronteiras e fica mais fácil da gente entender. Então, a gente vê esse processo evolutivo não somente nessa área. Tem uma palestra de Valdo Pereira Franco, eu acho fantástico, que ele conta a história todinha do avanço, de maneira geral, da sociedade, no desenvolvimento antropossócio psicológico, até um palavrão, fala, não, uma palavra bem grande. Então, a gente vê ele contando, três por três, como a humanidade evoluiu em vários setores, e na questão da ideia também da própria religiosidade, de maneira geral. E a gente passa a entender. Então, é como eu disse, embora nós estejamos cronologicamente vivendo agora na era do amor, muitos ainda vivem psicologicamente na era da barbárie. Ainda trazem isso em si. Quando a gente ainda consegue também, de certa forma, vamos trazer para a nossa vida, quando a gente guarda mágoa, rancor, ressentimento, o próprio ódio, que muitas vezes se manifesta. A gente vai falar sobre isso quando vocês viram aqui nas semanas seguintes, né? Então, ou mesmo na lei de Talião, quando nós exigimos essa justiça rigorosa sem nenhum tipo de misericórdia, sem nenhum tipo de reparação, né? Então, quando vamos realmente vivenciar em toda a sua plenitude essa lei de amor que foi também não somente ensinada, mas exemplificada por Jesus? Porque quando ele fala aqui sobre o perdão, me remete logo àquela visão dele passando por todo aquele sofrimento, chega na cruz, diante dos seus algozes, e diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Será que nós já sabemos o que nós fazemos hoje? São perguntas que a gente deixa no ar para que a gente possa refletir. Então, é importante que a gente apresente como Jesus apresentou para a gente, quando ele diz: Você pode me ferir, mas não pode me transformar em uma pessoa que fere. Quando a pessoa vem nos atingir. Então, é compreender que aquele que bate, ele ali é, na verdade, um doente da alma. Ele ainda não descobriu a luz. Ele é, de certa forma, uma pessoa ignorante com relação a muitas coisas que a gente já sabe. Mas falar é fácil, né? Na hora, na prática, acaba não sendo bem assim. A gente ainda reage muito, a gente não respira aqueles, não conta até 10 às vezes, antes de reagir. Tem pessoas que já conseguem, né? Então, antes de sair dessa tela aqui, só para ficar realmente a pergunta para a gente se questionar. Em qual dessas fases meu coração vibra hoje? E se a gente não tiver ainda caracterizado na terceira, trabalhar para que a gente consiga chegar até lá.
Avançando aqui para o segundo trecho, os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar o ponto de honra dão essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir a injúria por injúria, insulto por insulto, o que parece a justiça para aquele cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrestres. Por isso, a lei mosaica dizia: olho por olho, dente por dente, lei em harmonia com o tempo em que vivia Moisés. Então, aqui eu trouxe uma imagem, de certa forma, para ilustrar e para a gente refletir. Quando alguém nos lança um insulto, a dor que sentimos, ela raramente ela é causada pelas palavras que a pessoa está dizendo em si, mas muito mais pela ressonância que ela acaba causando, porque ela vai de encontro às nossas próprias sombras. Eu estou trazendo aqui uma perspectiva meio que Joana de Ângeles. Elas vão encontrar naquilo que as pessoas falaram coisas que tem no nosso subconsciente ou em nós mesmos. E a gente acaba, às vezes, se identificando e não aceitando, que muitas vezes são verdades. E se não forem verdades, não tem problema nenhum, por que que eu vou? Às vezes pessoas falam coisas que doem, que machucam, mas às vezes são até verdadeiras. Claro que a gente não quer ouvir. Então, elas acabam encontrando ressonância das nossas próprias imperfeições. E aí, a gente acaba deixando isso transparente na maneira como a gente reage. E a gente, tá vendo? Você reagiu dessa forma, é exatamente isso que eu estou dizendo para você. Então, se nós estivéssemos ou estivermos realmente saudáveis e seguros de nós mesmos, da nossa essência divina, esse insulto vai passar por nós sem encontrar onde ele vai se estabelecer. A pessoa está doente, né? Então, não sinto nada. Essa, eu diria que é uma verdadeira sabedoria, que ela vai residir exatamente nessa consciência tranquila e não na opinião das outras pessoas. No que os outros vão achar. Nossa, tem tanta gente que se incomoda com isso. Eu acho que todo mundo, de certa forma, a gente se preocupa com a opinião das outras pessoas, na verdade. Afinal de contas, quem é que veio do jeito que fica em casa para cá, para a palestra? Todo mundo se arruma, penteia o cabelo, bota um perfume, porque a gente vai aparecer para outras pessoas. Quem conhece a gente tudo descabelado em casa é quem mora com a gente. Então a gente sempre tenta mostrar alguma coisa melhor para as outras pessoas. E aí a gente pega e vamos imaginar uma situação, por exemplo, a gente está andando na rua, você leva uma topada, você cai, leva um escorregão. A primeira coisa que você faz é o quê? Olha se não tem ninguém olhando, não é? Você dá uma olhada, será que alguém viu? Então, você não quer passar vergonha na frente das pessoas, né? Então tem essas situações. Outra coisa, eu falo muito sobre. A outra fala do Dival também que é interessante. Se alguém chega para lhe ofertar um presente, a gente pode recusar, não pode? Eu não sou obrigado a ficar. Estão me oferecendo alguma coisa. Eu aceito ou não. Está na minha condição. Tem coisas, claro que, nossa, mas isso é uma falta de educação. Mas eu estou falando aqui com presente de outra maneira para que a gente possa entender. Quando alguém nos insulta, ela está oferecendo para a gente alguma coisa. E eu posso aceitar ou não. Só que aqui ela está me oferecendo lixo, lixo emocional, né? Toda a sua raiva, a sua frustração, a sua ignorância também, por muitas vezes não saber. E se nós ficarmos com raiva também, nós aceitamos o presente. É sobre isso. Então, muitas vezes pode ficar na nossa cabeça desse jeito aqui. Duas situações, aquela história do anjinho de um lado e do demônio no outro. Vai lá, revida, grita de volta, não vai deixar. Às vezes até outras pessoas, vai deixar barato, né? Vai deixar essa pessoa falar isso aí de ti, não vai fazer nada. Então, fraco. Quem nunca viu, às vezes, as pessoas numa discussão falando isso? E dentro da gente, lá no nosso, né? Na nossa consciência, tá lá, calma, mostra a outra face, respira fundo, age com tranquilidade. Não se rebaixe, não se rebaixe, não, não rebaixe a sua frequência vibratória, até a mesma que você está criticando. Você não está gostando da maneira como a pessoa está agindo,
só que você desce e vai vibrar naquela mesma faixa. Então, quem muito se ofende é por quê? É porque muito orgulho ainda carrega também. Então, aquela alma, aquele espírito verdadeiramente, já diria, transformado, já espiritualizado, ele entende que a injúria do outro vai dizer muito mais sobre ele do que sobre quem recebe. Basta quando a gente se coloca também numa situação que nós observamos discussões na internet. Vamos imaginar, seja quem for, tem lá duas pessoas e uma está lá agredindo, agredindo, agredindo a pessoa, falando coisas absurdas, e a outra pessoa está muito tranquila. Não, minha senhora, me desculpe, eu não tive a intenção. Você vai ficar mentalmente imaginando quem é que está certo, quem é que está numa vibração melhor. Poxa, aquela pessoa está tão tranquila, a outra está de fora, a gente consegue ver. Mas quando é com a gente, como é que se reage? Então, qual é esse remédio? Foi dito na leitura. Exatamente o desapego das paixões terrestres, que vai permitir que a gente olhe com esse ponto de vista diferenciado. Então, aqui eu trouxe para a gente ilustrar, para a gente poder trabalhar essas questões, não é somente trazer o texto, mas verificar coisas que precisam ser trabalhadas em nós. E aí vem, primeiramente, o orgulho, né? Que é exatamente a chave de todas as outras paixões. O Evangelho traz para a gente, fala sobre isso. É aquela ideia de que nós somos superiores, que nós temos direitos mais do que os outros, né? Então, qualquer coisa que nos ofende acaba atingindo o nosso orgulho, né? E a gente muitas vezes acha também que é o centro do universo, né? Eu tenho que ser beneficiado, eu vou furar fila, eu sou melhor, os meus filhos têm que estar na frente, como às vezes digo nas apresentações da escola, que a gente vê muito isso. Por que que meu filho ficou lá atrás? Ele tinha que estar na frente. Mas para estar na frente, alguém tem que ficar atrás. Não dá para ficar todo mundo ali. Mas eu quero que o meu esteja na frente. Então, são situações, coisas do dia a dia mesmo, que nós vamos observando, que trazem um comportamento da nossa parte de forma onde a gente desenvolve esse orgulho. E o egoísmo também aqui, que não apareceu na ordem, mas o egoísmo aparece segundo, é exatamente essa tendência também que nós temos de colocar os nossos próprios interesses, os nossos desejos, nosso bem-estar acima de tudo e de todos. É o oposto da caridade. A caridade você se doa para as outras pessoas. E aí vem a questão da vaidade, né? Que é essa preocupação excessiva que a gente estava falando sobre o que os outros vão pensar de mim, né? E a gente revidar, a pessoa falou comigo no, em público, eu vou revidar, não vou ficar calado, não vou deixar barato, né? Tem gente que diz que é aquela história de dou um boi para não entrar numa briga, né? Uma boiada para não sair, né? Tem uns dizeres aí que se a gente for observar direito, né? Eu corro a distância de confusão. Tem gente que às vezes procura, né? Tem a coisa da energia também. Então a pessoa parece fraco diante da sociedade. E a gente vai para a cólera, a ira. É como se fosse ali um curto-circuito da alma, né? Você solta ali um pouco e de repente você já se viu alguma vez? Alguém já se viu aqui irado, com raiva em alguma situação? A gente já deve ter visto outras pessoas. De repente a gente já ficou com raiva em algum momento. Um momento de discussão, pessoas, em situações, em jogos, seja como for. Se você pudesse se ver, filmar e ver depois, você se assustaria muitas vezes até com o próprio semblante, como muda diante daquela ação. E a vibração, então, vai embora, né? Porque ela cega as pessoas. Ela não permite que as pessoas ajam com uma certa serenidade, com lucidez. Ela vai exatamente desenvolver e buscar lá aquele lixo tóxico que tem dentro da gente, trazendo esse lado sombra totalmente à tona. E aí vem o apego também à matéria e ao poder, né? Desejar o controle sobre coisas ou sobre pessoas diante do que você tem, a inveja e o ciúme. Às vezes não é nem a inveja, é aquele desejo de ter não somente o que o outro tem. Porque tem muitos casos de pessoas que são invejosas, de pessoas que têm muito menos, financeiramente falando, de coisas do que a outra pessoa tem.
Ela tem inveja do que a pessoa é, do que ela representa, do que quando ela chega num determinado local, as pessoas gostam da presença dela. E ela se sente, mesmo com tudo aquilo que ela tem, inferiorizada. E ela vai e sente inveja pela sua luz. E todos nós temos a nossa própria luz. Não precisamos ter inveja de ninguém. Então, aqui são só algumas que estão dando uma pincelada nessa questão das paixões terrestres, em que acabam desencadeando, né, em situações do cotidiano do dia a dia, que elas se manifestam sem que a gente perceba. Confusões no trânsito. Ninguém nunca ouviu falar, né? Essa semana eu vi um vídeo agora de um rapaz, o senhor perdeu a vida por uma discussão boba, uma fechada no trânsito. Aí o outro parou a moto, parece até que era o entregador, ficou na frente, começaram a discutir, e ele começou a fazer aquele negócio com o carro para o cara sair da frente, empurrando um pouco a moto, e ficaram naquela discussão, ele tirou o carro, foi sair, o cara foi, deu um soco na cabeça do cara dentro do carro, ele bateu o carro no poste e morreu, né? A gente sabe, né, que a vida, tal, essa coisa toda, mas é uma coisa banal, fútil, uma discussão que poderia muitas vezes ter sido evitada, de repente, com algumas coisas que a gente falou, contar até 10, pedir desculpas, realmente eu estava errado, mas geralmente a gente não quer estar errado, né? Quer sempre estar certo. E nessas horas falta um pouco. E aí tem situações do trabalho onde a gente desenvolve a inveja, a ganância, né, o ciúme, a falta de atenção, o desprezo, o apego, a troca de situações da vida cotidiana, você tem as fugas psicológicas, entre outras coisas que acontecem, dessas paixões que acabam nos mantendo muito mais próximos daquele homem velho do que dessa proposta que Jesus traz para a gente. Tudo isso distancia a gente de mostrar a outra face que Jesus trouxe para a gente na leitura, a face do amor. Então, aqui mais um trecho do Evangelho diz o seguinte: Cristo veio e disse: retribui o mal com o bem. E disse mais: não resistais ao mal que se vos queiram fazer. Se alguém vos bater sobre a face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, essa máxima parece uma covardia, porque não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em se vingar. E isso sempre por essa causa que faz com que a sua visão não se transporte além do presente. Então, a gente vai falar sobre isso nas próximas palestras, tem um vai ser só sobre vingança. Mas ela é uma reação instintiva, é um impulso animal que ainda tem na gente. Enquanto o perdão é um ato de vontade, da nossa vontade, é uma escolha que a gente faz, perdoar ou não, é uma ação consciente. Então, o orgulhoso, ele não vê além do presente, do agora, não consegue enxergar além disso. Ele quer vencer a discussão de qualquer forma agora, né? Enquanto eu diria que o espírito imortal, ele quer vencer a si mesmo, para que a gente possa alcançar esse processo da eternidade. Retribuir o mal com o mal, como diz a leitura aqui, é uma lei da selva. E se você retribuir o mal com o silêncio, aí já é o início de uma disciplina. Retribuir o mal com o bem, aí já é uma conquista da maturidade espiritual. Três fases, novamente. E nós, todos nós, eu diria que estamos na busca dessa maturidade, alcançar, fazer, retribuir o mal com o bem. Então, o bem aqui, ele não é uma atitude ingênua, vamos dizer assim, mas é um contra-ataque. É uma maneira de você revidar de forma vibratória diferente. Vocês lembram que da outra vez eu falei, quando a pessoa chega brigando para você, você dá razão para ela, ela perde, né? Ela fica sem saber o que faz. Porque você deu razão, ué, tá brigando por quê agora? Você tá certo. Quebrou a pessoa. Só que às vezes a gente não consegue fazer isso, né? Você já quer logo reagir. Então, são energias e situações que a gente precisa alimentar e trabalhar mais na gente, né? Então, vamos aqui trazer mais uma imagem para a gente ilustrar, porque a vingança aqui representa ainda o passado da humanidade. Moisés
talião, tudo aquilo que a gente trouxe. O perdão, que como aparece na imagem, ainda está para a gente como nosso futuro. Jesus trouxe para a gente. O espírito imortal. E o presente é exatamente, eu diria que é esse campo de batalha onde nós estamos agora, decidindo se nós seremos reféns do nosso próprio orgulho ou senhores da nossa paz. A decisão quem toma é a gente. Vou até repetir. A gente prefere ser refém do nosso orgulho ou senhores da nossa paz? Estamos exatamente no meio desse processo, nessa luta diária, né? Então, eu convidaria para que a gente fosse realmente honesto quando a gente ouvir essa frase. Quando eu ouvi, inclusive, né? Apresentar a outra face. O nosso ego imediatamente ele grita. Isso aí é covardia. Não faz sentido. Quando a gente olha até da forma literal, né? Mas por que nós pensamos assim? Porque o nosso orgulho ainda grita, ainda fala que vencer, a última palavra é minha. É aquele que dá o maior golpe, é aquele que é o mais forte. E o Evangelho convida hoje exatamente para essa outra visão, para que a gente consiga ser, tipo assim, o orgulhoso, na verdade, o que que ele é? Ele não enxerga. Ele é um míope espiritual. Ele só vê o imediato. Ele nunca acaba não percebendo que quando ele entra nesse processo da vingança, ele vai se tornar um escravo do seu agressor. E ele vai vibrar na mesma frequência que ele. E vai criar um ciclo, muitas vezes, muito demorado para que isso possa terminar. Então, eu poderia perguntar para vocês: quem é o mais forte? É aquele que, como, de repente, uma criança, ele explode diante de uma provocação? Ou aquele que, como um mestre de si mesmo, como a gente falou, olha para o insulto e diz assim: isso aí não me pertence. Isso aí não me pertence. Bem, a verdadeira coragem não está naquela situação de você estar sempre ali pronto para a briga, né, com os punhos cerrados, faca nos dentes ali, qualquer coisa que venha, eu estou aqui no ponto, né? Então, é quando a gente consegue trabalhar o nosso coração e se manter em paz quando o mundo ao redor está em guerra, está cheio de conflitos e eu estou em paz. Isso aqui chama até a atenção da gente para a questão da meditação, para que a gente traga esse equilíbrio, né? Então, quando a gente diz oferecer a outra face, é dizer ao mal: aqui você não entra. Aqui você não vai entrar, nem aqui, nem aqui. Até me lembrei agora do trecho do filme do Senhor dos Anéis, né, onde o Gandalf fala para o Balrog, né? Que é um demônio de fogo lá, e ele vai ultrapassar, e ele vai e está nas Minas de Moria e diz assim: você não vai passar, né? É o mal, ali é uma representatividade. Ele fica aquele cajado dele ali e acaba derrubando, e o mal acaba não passando. Então, para quem assistiu, né, na Sociedade do Anel, primeiro filme. Então, às vezes vem esses flashes, né? Porque tem a ver com essa história, de você não permitir que o mal passe, que ele não entre em você. Porque para a gente poder vencer exatamente essa batalha, que agora, no presente que a gente está vivendo, a gente precisa trocar o impulso pela reflexão. A gente precisa pensar um pouco mais, refletir um pouco mais sobre tudo, sobre a vida de maneira geral. Então, entender que ninguém pode nos humilhar, né, se a gente não permitir, né? A verdadeira vitória não é sobre a outra pessoa. A verdadeira vitória é sobre nós mesmos. É sobre nossa própria necessidade, muitas vezes, de revidar. Aí está a diferença. Então, mais um trecho do Evangelho diz o seguinte: em dizendo para apresentar uma face, quando a outra foi batida, é dizer sobre outra forma, que não é preciso retribuir o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo que tende a rebaixar o orgulho, que é mais glorioso para si ser ferido do que ferir. Falando sobre isso, né? Suportar pacientemente uma injustiça do que ele próprio cometer uma. Que vale mais ser enganado do que enganador.
ser arruinado do que era arruinar os outros. Então, é sobre isso, né, que a gente está falando. O que dói mais? A mão que bate no rosto ou o pensamento de o que os outros vão pensar se eu não revidar, né? Então, fica algumas reflexões para essa noite de hoje e vamos avançar aqui para mais uma imagem para a gente refletir. Então, é importante que a gente não tenha medo. Aqui mostra, né, aquela situação, as pessoas apontando, chamando o outro de bobo, o outro sendo aplaudido porque é o mais esperto, porque se deu bem na situação, mas na verdade o espírito dele se mostra aqui embaixo numa situação degradante, né? Existe a questão da justiça, existe a dor que é passageira pelos insultos, então que a gente não tenha medo de parecer bobos para as outras pessoas. O mundo aplaude realmente os espertos, mas o céu acolhe os íntegros. O céu, né, entre aspas. É dessa forma. Então, nessa grande, vamos dizer, contabilidade da vida aqui, ninguém sai perdendo quando a gente decide retribuir o mal com o bem. Na verdade, sai ganhando. Porque ser injustiçado, que segundo Raul Teixeira, não existem pessoas injustiçadas sobre a terra. Ainda existem pessoas injustas cometendo injustiças, tá? Então, quando você se sente dessa forma, ela vai passar, em algum momento vai passar. Agora, ser injusto é uma dor que a gente vai carregar para a eternidade, para poder compensar e reparar isso lá na frente. Isto é, ao mesmo tempo, a condenação do duelo. Duelo também nós vamos falar em palestras posteriores, que não é outra coisa senão uma manifestação do orgulho. Só a fé na vida futura e na justiça de Deus, que não deixa jamais o mal impune, pode dar a força de suportar pacientemente os golpes dirigidos contra os nossos interesses e o nosso amor próprio. Por isso, dizemos incessantemente: dirigi vossos olhares para frente. Quanto mais vos eleveis pelo pensamento acima da vida material, menos sereis magoados pelas coisas da terra. Por que é tão difícil suportar um golpe contra os nossos interesses? Porque nossa visão, ela está presa no agora. Somente essa certeza de que existe essa justiça de Deus, que não deixa o mal impune de jeito nenhum, vai nos dar força para que a gente não queira fazer justiça com as próprias mãos. A gente sabe que existe a lei da semeadura, a lei de causa e efeito, que a pessoa planta e colhe. Não precisa ser pelas minhas mãos. Automaticamente vai acontecer. Então, se eu sei que o agressor ele vai acabar prestando contas com as leis superiores, eu não preciso me tornar esse agressor que vai punir. A paciência nasce exatamente dessa confiança em Deus. E para a gente finalizar, né, o texto, eu deixei para a gente finalizar com um texto que tem lá no final, que diz: dirigi os vossos olhares para frente também. E sobre a questão da gente levar a nossa vibração. Dois pontos fundamentais. Quanto mais você eleva a sua vibração através do pensamento, acima da vida material, menos essas alfinetadas da vida que acontecem aqui na Terra vão conseguir ferir nossa alma. Então, a gente poderia imaginar, por exemplo, um avião que ele voa acima das nuvens. Ele não é atingido pela tempestade. A tempestade está abaixo dele. Então, se a gente ainda se permite, se essas ofensas do mundo ainda nos atingem, nos magoam profundamente, é porque a gente está voando baixo demais ainda. Ainda estamos voando numa área onde há turbulência. Estamos presos ainda na matéria. Precisamos elevar a nossa vibração. E nós chegamos, né, ao ponto central da nossa jornada de hoje, ou a parte final, né? E eu perguntaria, por quê?
ainda dói tanto insulto? Por que o orgulho ainda grita tão alto dentro da gente? Será que é porque nós ainda estacionamos a nossa visão nessa linha do horizonte ainda muito material, muito materialista? Está faltando elevar para essa questão mais espiritualizada? Será que é porque damos ao nosso orgulho ainda o poder a ele de ditar exatamente o valor da nossa própria paz? Será que é porque a gente ainda age como se a nossa história, vamos dizer assim, terminasse no túmulo? Não existe nada depois disso? Não existe uma continuidade? Tudo que a gente faz, a gente leva. Então, enquanto a nossa felicidade depender do reconhecimento dos homens ou da preservação, vamos dizer assim, dos nossos interesses materiais, nós seremos ainda escravos dessas atitudes alheias. O convite final de Jesus aqui é uma proposta de liberdade, quando ele fala para a gente, eleve o seu pensamento. Imagine que você, né? A gente já viu essa questão. Ah, como a gente não tem muito tempo, vou logo para partir para a gente finalizar nosso raciocínio. Então, é importante que a gente. É isso aí. É importante que você, que todos nós possamos compreender que nada daquilo que é tirado da gente pode nos empobrecer lá no reino dos céus, como dizem. De tudo que a gente acumulou de bom que a gente fez aqui. Portanto, quando a gente sai daqui hoje, dessa noite, né, eu diria que a gente vai refletir sobre isso que foi dito, sobre esses questionamentos que foram colocados para a gente. Quando o primeiro teste bater na nossa porta, a gente, como é que a gente vai olhar para essa pessoa que nos agrediu? A ideia é olhar para frente, olhar para a eternidade. E a gente vai acabar descobrindo que é muito mais forte do que o nosso próprio orgulho tentou convencer a gente. Então, era essa mensagem de hoje que a gente tinha sobre esse tema, né? Convido a vocês para participar também dos nossos estudos aos sábados. Esse é 100% online, tá? Todo sábado às 17 horas, né? 17 às 18h30, 1h30, 100% online. Só nos grupos, pegar o link e participar com a gente. Quarta-feira que vem estaremos de volta com mais um Evangelho Terapia. E eu convido a vocês que estão no Meet, presentes, para quem quiser ficar. A gente vai ter uma dinâmica agora, né? As pessoas que estão aqui